Então, irmãos, vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Olenka, que vai nos falar a respeito do suicídio. Bem levezinho o nosso assunto de hoje, né? Mas nós temos que abordar a todos, né, os assuntos da vida, sempre à luz da psicologia espírita, naturalmente. Então hoje nós vamos falar de leve, nós não vamos nos aprofundarmos muito no suicídio. Chegamos a essa conclusão porque nós trabalhamos em outras duas sociedades aqui da Zona Norte, e numa delas, semana passada, travamos uma grande discussão sobre os crimes, os assassinatos, né? Essa violência toda que vem acontecendo no mundo todo, né? Hoje em dia, e principalmente para nós aqui no país em que vivemos, no Brasil, nós sabemos, as notícias nos chegam mais rápidas, muitas pessoas que são assaltadas, são mortas, nós até tínhamos conhecimento da família delas. Então, falando sobre esses roubos, assassinatos, patrocínios, coisas assim, um colega falou, e as mortes por suicídio? Nós não podemos esquecer que além das mortes naturais, né, por doenças físicas, esgotamento de órgãos ou doenças físicas, nós temos um grande número de mortes por suicídios. Bem, é mesmo, pois é, nós temos falado muito sobre aqueles que morrem assassinados, né? Bala perdida, coisa assim. Mas nós temos que nos voltar também, até porque para tentar, de alguma forma, prevenir, não é? Porque é sempre lamentável, é muito desagradável, é triste, é doloroso, né? Nós sabemos que alguém se suicidou. Porque quando nos chega a notícia de alguém que morreu, que desencarnou por doença, por uma morte, nós lamentamos, mas nós, que nos dizemos espíritas, que temos religiosidade, pensamos, bom, era chegada a sua hora. Agora, aquele que se suicida, não, é diferente. Ele abrevia a sua hora. Ele quer dar uma ajudazinha para Deus, né? Uma mãozinha para Deus, saindo da vida antes do tempo. E fica pior do que estava. Por quê? Tem países de primeiro mundo, alta intelectualidade, tecnologia, tudo de conforto e de bom que se possa imaginar para facilitar a vida na Terra, que o índice de suicídios é enorme. A Suécia, a Suíça, a Holanda e a Noruega. A Noruega são países ricos, países de primeiro mundo, países que não há esta miséria que há aqui, que nós vemos, não é? Mas não há falta, talvez, de alimento material, não há falta de um teto, não há falta de agasalho. Mas alguma falta ou algumas faltas deve haver, né? Porque se não há falta de bens materiais e essas pessoas se matam tanto, alguma coisa deve faltar para elas. Que falta será essa? Que carência será esta que incomoda tanto essas pessoas que elas se veem compelidas a quererem sair da vida antes do tempo previsto? Deve ser carência de amor, né? Carência de afeto, carência, aquela carência que só outros seres humanos completam. O afeto é uma das emoções básicas do ser humano. O ser humano já nasce com 5 emoções básicas e vai pela vida fora com essas emoções. O afeto é uma delas e é muito importante. E não adianta nós querermos bancarmos o forte ou o orgulhoso aqui, e quando estamos bravos com alguém, brigamos com os pais, marido, filho, esposa, e dizer, eu não preciso de ti, eu não preciso de ninguém. Graças a Deus, ontem eu ouvi uma
senhora dizer para mim. Até achei muito ridículo. Eu estava numa loja, me acotovelando com outros para querer comprar coisa de liquidação. Aí, de repente, alguém falou assim, puxa, será que amanhã vai chover? Não, parece que não, é sexta-feira, sei lá, é quinta-feira. E eu disse assim, o assunto não era comigo, muito intrometida, eu disse, graças a Deus, né? Assim dá tempo de secar um pouco o chão e roupa dessa gente que perdeu muitas coisas, quase tudo. Achei muito natural eu dizer isso, podia ser eu que tivesse perdido, são meus irmãos. Ela se virou para mim, nunca tinha me visto, disse assim, perderam porque quiseram. Eu disse, meu Deus, será que eu tô velha, mas já tô surda ou caduca? Pensei, perderam porque quiseram. Eu olhei para ela e disse assim, como assim, senhora? Ué, porque não se esforçaram nessa vida. Eu, por exemplo, trabalhei muito bem durante a minha vida, moro num condomínio de luxo, numa zona muito fina. Eu olhei assim para a roupa dela e pensei, engana que eu gosto, capaz que tu mora numa zona muito fina. Aí eu, assim, maliciosamente, deixei passar um tempinho, a loja cheia, e perguntei para ela, onde é que a senhora mora? Bem cretina, né? Eu pensei que, porque ela deveria dizer no Monte Serra, na Auxiliadora, no Ilhas de Vento, não é? No Jardim Europa. Opa, ele tá. Onde é que a senhora mora? Poderíamos dizer, eu moro na Cachoeirinha. Ah, a senhora mora na Cachoeirinha? A senhora conhece? Conheço, a minha filha é engenheira, abriu a maioria daquelas estradas, e é verdade, isso não mentir. Da Cachoeirinha, a estrada do Ritter, e essa, aquela, eu descrevi toda a Cachoeirinha para ela ver que eu conhecia bem. Qual é o condomínio que a senhora mora? O tal. Aí eu disse, fica perto da estrada do Ritter. Sim, mas é muito mais fino do que aquelas casas de lá. Muito mais não, um pouquinho, né? Então eu pensei, ou é doente, né? Tem uma carência tremenda que ela gostaria de ter, o que não tem, e ela faz de conta que tem, tanto ela mente para ela que acaba esticando essa mentira, e para ela isso passa a ser uma verdade, porque é um mecanismo de fuga, né? O ser humano tem esses mecanismos de fuga, e nós usamos muitas vezes esses mecanismos para permanecer na vida e às vezes para sair da vida. Aquelas pessoas que são assim, essa senhora deveria de ser completamente materialista, porque ela não tem pena dos irmãos que estão se afogando, perdendo os bens. Ela está muito bem, graças a Deus, azar dos outros, né? Então é uma pessoa doente, não é? Algum problema mental, então a gente também dá uma desculpa. Eu fiquei pensando, é muito materialista, eu é doente, não, deixa, vamos prosseguir o barco com as minhas compras. Mas disse para a companheira que estava comigo, que perda de tempo, ela poderia ter ficado de boca fechada, né? Porque abrir a boca para dizer bobagem é melhor que não abrir. Aí, então, eu cheguei em casa, fazer minhas orações e pensei, eu lembrei do assunto lá do Paulo de Tarso, vamos falar sobre suicídio. Aqueles que são muito materialistas, eles realmente, quando a vida está muito ruim, quando está ruim, ela tem momentos que é muito puxada, muito dolorosa para alguns de nós, quase que nós achamos insuportável. Se nós pensamos que com a morte do corpo tudo termina, que a nossa vida é do berço ao túmulo, e que no túmulo tudo termina, o materialista pensa assim, mas para que eu vou continuar aqui me incomodando, sofrendo, se eu abreviando a minha vida, eu vou para o túmulo, terminou, vou descansar a cabeça, o corpo, não tem. Esse tem que ser completamente materialista, eu vou dizer, são muito poucos os indivíduos da Terra, os que se dizem materialistas são bastante, mas os que realmente se sentem são materialistas são muito poucos, porque a gente que já tem uma certa idade, trabalha há muitos anos no movimento espírita, sabe que aquele que se diz muito materialista, muito ateu, que ele acha que é bonito, que é fortaleza de espírito, na hora que a dor bate, ele bate na porta de um centro espírita, de um centro de umbanda, de uma igreja, a primeira porta que ele vai passando encontra aberta e aceita a ajuda de qualquer um. É normal, é do ser humano. Estou sofrendo, alguém pode me ajudar? Por favor, vem ajuda daqui, dali, de lá. É normal nós aceitarmos. Porque
quem é que não quer ficar melhor, né? Ou que seus amados fiquem melhores. Mas aqueles que são mesmo materialistas, para eles se matam e acham que matando o corpo terminou. A grande decepção, o engano que cometem os que são espiritualistas, a gente nem deve pensar, né, em sair da vida, a não ser se nós estivermos com problemas mentais, com problemas assim obsessivos que nos tirem fora da consciência normal, do estado normal, alterado de consciência. Não se deve fazer, porque o obsessor até pode nos falar dia e noite: te mata, não seja burro, não seja burra. Tua vida está tão ruim, o que tu está fazendo aqui? Te mata, que vai melhorar. O obsessor pode até assoprar e trazer outros amigos e quererem nos impulsionarem a esse ato do suicídio. Agora tem uma coisa: o obsessor nenhum obriga ninguém a se matar. Não se pode colocar toda a culpa no obsessor. Ele dá uma mãozinha, ele ajuda. Mas se eu não quiser, eu não faço. Não pode me obrigar a matar o outro, nem a me matar. Nada de ruim o obsessor me obriga. Eu tenho livre-arbítrio. Meu espírito, nosso espírito é superior a tudo. Então, esses que são materialistas, que se matam, ou os que são espiritualistas, estão às vezes atribulados, doenças mentais, tem uma grande decepção. A primeira coisa que sentem é a decepção. Por quê? Eles até podem se focar, ver as percepções, as sensações. Que alívio no primeiro instante, morri. Mas não morreu, porque a morte não existe. Matou o corpo físico, que é apenas a roupinha do espírito, que o espírito usa quando está aqui na Terra encarnado. Mas não matou o espírito, pois o espírito é imortal e a nossa verdadeira vida é do espírito. Então mudou de dimensão, não morreu. A morte não existe, isso já está comprovado. Então, além dos débitos que já tinha aqui, ao se suicidar, acresce outro débito muito grave: tirar a sua vida. Não podemos fazer o papel de Deus. Quem não cria não pode matar. Nós temos o poder de criar, nós criamos alguma coisa até hoje, a não ser coisas materiais? Nada. Se um passarinho perdeu uma asa, ele pode ir para um laboratório, podem imitar, fazer uma asa postiça, assim como nós usamos prótese, dentadura, olho postiço, não é? Titânio nas próteses de ossos. Mas não é aquele nosso osso original, não é aquele dente original. Um passarinho, uma borboleta que perca uma asa, pode ir para o laboratório, podem imitar, mas jamais vão recriar a asa original, porque a criação de Deus é só Deus quem faz. Nenhum de nós tem esse poder. Então, se nós não criamos, como é que nós vamos destruir? Já começa por aí. Aí o suicida chega no mundo espiritual, tem uma decepção, um desapontamento horrível. Ele vê que não se matou, que a vida continua, que ele está mais vivo que sempre, que é aí que começa a verdadeira vida, que é a vida depois da vida. E ele não melhorou e ainda piorou de situação. Vejam só, não melhorou, ainda piorou. Acrescentou mais débitos do que já tinha. Porque o desencarne não apaga as nossas faltas, os nossos erros aqui, os nossos remorsos, as nossas culpas. Não apaga e ainda aumenta. Vejam bem, não é aí a gente que diz assim: o fulano, a fulana, teve a coragem de se suicidar. Não, ele não teve a coragem de suicidar. Ele não teve, foi coragem de continuar vivendo. A diferença está aí. Entre quem se suicida é o covarde. O corajoso continua vivendo, embora todas as circunstâncias contrárias. Ele pode ter todos os motivos para se achar infeliz aqui.
Mas tem pessoas que, quanto mais problemas, mais dores, mais sofrimento, elas adquirem uma coisa que se chama resiliência. Elas adquirem uma fortaleza interior tão grande que o mundo pode estar desabando na cabeça delas, e elas passam pelos problemas assim como um golfinho, assim como um peixe por baixo, por cima das ondas. Elas passam suavemente, porque elas têm certeza que no fim das contas elas vão conseguir vencer. Elas acreditam nelas, elas acreditam no poder delas de vencer as dificuldades. Elas acreditam que acima delas existe um poder muito maior, muito superior, que está no comando do barco das suas vidas e não vai deixar com que esse barco naufrague. Elas acreditam que as suas vidas estão nas mãos de Jesus e de Deus. Então, nesse acreditar, essa é a coragem da fé. Nesse acreditar que um dia tudo vai terminar e de forma melhor, se souberem aguentar com resignação suas provas, suas expiações, elas ficam agigantadas para enfrentarem as dores e as dificuldades. Há pessoas que olham assim e pensam que a pessoa não tem problema nenhum, porque ela é gorda, os gordinhos sempre, né? Tá gordo, tá bonito, né? Pra fora, então a gente ouve muito quando vai pra colônia. Como é que vai fulano? Eu perguntava às vezes pra minha sogra, como é que vai ciclana? Tá bem, tá gorda, tá bonita. Então, os gordinhos, né? Os que se colorem, os que dão cumprimento com alegria, os que contam piadas, né? Então, assim, os que conversam, esses são os felizes, mas ninguém sabe, às vezes, a dor na alma que esses felizes carregam, esses supostos. Mas até com as dores, eles podem ser felizes mesmo, porque eles aceitam. São pessoas que aceitam. Se Deus mandou, não foi por acaso. Aqui não existem injustiçados pela lei de causa e efeito. Se essa minha vida aqui está ruim, é porque foi pior antes, essa está sendo a minha melhor vida. Então, eu vou aproveitar essa para daqui ir melhorando. Se nós formos um pouquinho mais espertos, nós vamos melhorarmos cada vez mais. Não vamos recorrer ao suicídio. Aqui, os que estão aqui, que nós estamos enxergando e podemos tocar, nenhum se suicidou ainda, porque estamos todos vivos. Mas há muitos desencarnados aqui entre nós, alguns podem ter se suicidado. Então, nós temos que deixar bem claro para os que se suicidaram, que mesmo assim não estão desamparados. Ninguém nunca perde a filiação de Deus. Todos continuamos sendo filhos de Deus em qualquer situação, qualquer coisa que tenhamos cometido. Sempre teremos novas oportunidades. Só que nós perdemos tempo de evoluir, né? Nós não nos suicidamos ainda. Agora, em muitas cabeças que estão aqui, algumas já devem ter tido vontade ou ter pensado em se suicidar. Porque pensar é uma coisa, o passo seguinte é, não é? Concretizar o pensamento. Agora, enquanto está só no pensamento, gente, é mais leve. Pensou e dispensou, né? Pense, meu Deus, me ajuda, que esse pensamento vá embora, que as coisas fiquem um pouquinho mais leves, que eu possa respirar com mais calma, porque às vezes a coisa está tão apertada que até o ar fica curto, né? A respiração nossa fica curta, o peito pesa, né? Parece que tem uma pedra que dói, pesa. Mas, gente, isso passa, porque aqui tudo é transitório, né? Tudo passa nessa vida. Nós temos aqui na Terra duas espécies de suicídio, os dolosos e os culposos. E isso é parte jurídica, né, que nos explica. O suicídio doloso é aquele que a pessoa, com fria intenção, premedita e põe em prática aquilo que ela, através de arma de fogo, através de droga, esses homens bomba lá do Oriente que botam bomba no corpo, se explodem para explodir o outro e matar o outro também, né? Ou outros junto, né? Há os que se atiram de penedos, rochedos para se arrebentarem nas pedras, nas águas lá embaixo, há os que tomam veneno, há os que cortam pulsos, veia. De acordo com o tipo de suicídio que nós escolhemos,
é o que nós vamos sofrer depois. Aqueles que se afogam, a morte por afogamento é uma das mais terríveis, né? Porque o cérebro é a última parte que a água invade. Enquanto não terminar de invadir, nós estamos tendo consciência que estamos morrendo e não há mais retorno. E aí a nossa vida passa ligeirinho, toda como um filme assim. É uma morte terrível. O que se afoga, depois que ele passa para o mundo espiritual, ele está sempre revendo a cena do afogamento. Ele está sempre naquela ânsia de respirar, sempre querendo ser sério, né? Aquilo, até que a água chegue em todo o organismo, no cérebro, nos pulmões, ele está naquela ânsia. Ele pode ficar anos e anos naquela impressão, porque aquilo fica gravado no perispírito, né? Na mente. O que ateou fogo às suas vestes, ele está sempre se queimando naquela chama que não existe, mas que para ele existe, né? É uma chama eterna, ele está sempre revendo, assim como o assassino, aquele que mata o outro, está sempre revendo a cena do crime. Tudo aquilo que nós fizemos de muito errado aqui, quando passarmos para o outro plano, aquele clichê fica gravado na nossa mente. Nós vamos rever continuamente o momento em que nos matamos, o momento em que matamos o outro, o que prejudicamos. E conforme o que toma soda cáustica, por exemplo, né? Conforme a morte que nós tivemos aqui causada por nós, nós vamos renascer com um defeito no aparelho físico. Os que dão um tiro no cérebro, na cabeça, vêm com idiotias, problemas mentais, paralisias mentais, é sempre na área da loucura, né? Os que se sufocaram, os que se afogaram, vêm com problemas pulmonares, insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca. Os que se queimaram vêm com urticárias, problemas de pele. Os que tomaram veneno vêm com problemas de aparelho digestivo. E também com os cânceres, que nós vamos ter depois, as modalidades de cânceres e matéria. O câncer que se manifesta hoje em dia, nós cultivamos ele lá atrás, ontem. Não foi hoje. Ele foi cultivado ontem. Ele pode se apresentar hoje ou amanhã. Mas ó, faz tempo que ele vem sendo cultivado. E nós ainda fazemos questão de adubar, botar uma vitaminazinha nele às vezes, né? Depois quando eclode assim, é todo, quando vem aqueles tumores, ai, que injustiça de Deus. Eu não merecia, mas fui eu que procurei, gente. Fomos nós que procuramos. Nós só temos aqui as respostas aos nossos atos. As nossas tribulações aqui, embora sejam sérias, elas nunca são maiores do que nós poderíamos aguentar, porque Deus, na sua infinita misericórdia, dá o fardo de acordo com o que nós podemos carregar. E tem outra, entre o que nós carregamos e o que nós suportaríamos carregar, Deus ainda deixa uma folga. Por pior que a nossa vida esteja aqui, nós ainda poderíamos carregar um fardo mais pesado. Sabe dessa? E o Emmanuel disse para o Chico Xavier que um suicida, de modo geral, leva 200 anos para recompor o perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Entre idas e vindas, encarnações, reencarnações, 200 anos. Bom, 200 anos para nós parece uma eternidade, mas para o mundo espiritual a gente sabe que é menos, porque a contagem de tempo terrena e a espiritual é diferente, né? Mas vejam bem, para que nós fazemos todo esse atraso, né? O suicídio doloso, eu falei, é aquele que a pessoa premedita. E o culposo? De suicídio culposo tem montes de gente aqui da Terra que vai parar na outra dimensão. Quais são os suicídios culposos? O fumante, inveterado, aquele que come em demasia e que come de modo errado, o que bebe, uma taça de vinho por dia para arrumar o colesterol, não, o que bebe mesmo, né? Aquele que afoga as mágoas, né? Numa garrafa de... O bebedouro, o fumante, o comilão,
o que atravessa as noites sem dormir, não está trabalhando, está na farra, o sono do dia nunca é como da noite, a não ser que a pessoa precise trabalhar. Aquele que não cuida da sua saúde moral, provavelmente não cuida da saúde física. Ele acaba morrendo antes, ele abrevia a vida dele. Só que tem uma coisa, quando nós abreviamos a nossa vida, nós ficamos devendo para a vida aquele tempo de vida. Se eu deveria de viver até os 80 anos, aí chega lá pelos 75, ai, que horror, mas como eu estou feia, ai, fui uma moça tão bonita, perdi a metade do meu cabelo, estou enrugada, estou gorda, ai, ninguém mais me quer, eu estou dando trabalho para minha família, eu acho que eu vou ter Alzheimer. Às vezes a pessoa nem tem, já está achando que vai ter. Vou ter Alzheimer, vou ter Parkinson, vou ter isso, e aí fica chamando, né, coisas negativas. Melhor é eu me matar mesmo. Mata. 75 anos, deveria de ficar até os 85. Ela vai ficar devendo 10 anos para a vida. Se matar aos 20, deveria de viver até os 50, vai ficar devendo 30 anos. E vai ter que cumprir depois de uma maneira ou de outra, aqui na Terra. Para isso não há moleza, é aqui que ela vai cumprir mais tempo. Né? Então, se a gente acha ruim, para que procurar cumprir mais tempo, não é? Nós temos que procurar tirar essas ideias. A ideia vem, né? O pensamento vem muitas vezes. E a gente tem que fazer assim, show, vai para lá. E procurar no lugar botar coisas boas, né? Nós costumamos usar drogas às vezes. E nós temos aqui na Terra as drogas ilícitas. Maconha, crack, cocaína, heroína, ópio, sei lá o que seja. Tá bom, e as lícitas? Os cigarros, os barbitúricos, que às vezes a gente precisa de uma pílulazinha ou outro, um dia que o outro. Agora tem gente que faz do barbitúrico um companheiro inseparável, é um amigo inseparável. Chega a andar com ele dentro do bolso, da bolsinha, para qualquer coisa que ocorra, vai lá, vai lá. Nós ficamos viciados, dependentes físicos, né? Dependentes também emocionais. Nós podemos fazer uso, uma vez que outra, se algum psiquiatra receitar. Se nos faltar lítio, que é um hormônio, a serotonina, nós podemos, de alguma forma ou de outra, nós temos esses hormônios que conduzem todo o nosso organismo, nosso sistema central, mas nós não devemos abusar. Eu não estou dizendo aqui que não devemos usar, não estou criticando ninguém, eu não estou isenta de ter que usar. Mas nós devemos usar tudo com parcimônia, nos alimentos. Comermos para viver e não viver para comer. Né? E usar tudo com parcimônia, nada em grandes. Tem pessoas que também estão sempre procurando aventuras. São os desassossegados, né? Por mais que preencham a vida, sempre falta, sempre falta, sempre falta, sempre falta. Então procuram viagens, né? Vão procurar os esportes ultra radicais, as sensações, eu não sei que sensações são essas, porque eu sou uma covarde, não pulo de um banquinho, mas tem gente que vai procurar na canoagem, na asa delta, nos rios, aqui ali, agora há pouco tempo não se esborrachou, né? Ali foi soltada a pedra da Gávea, né? Se esborrachou para que sem necessidade, né? Para que ele foi soltado naquela altura? O que ele ia ganhar com isso? Vejam bem. Por que ele não foi cuidar de um enfermo no hospital? Não foi, assim, trabalhar numa coisa que desse lucro emocional e emotivo para os irmãos dele, não foi fazer projetos no meio, não foi ajudar a abrir estradas. Tanta coisa útil para a gente fazer e procurar saltar numa pedra. Vejam, é um desassossego, é um vazio que certas pessoas têm. Como elas não procuram preencher-se ajudando e ajudando os irmãos de humanidade, então elas vão inventar moda. Aí tem gente, tão moço, coitado, morreu, se esborrachou lá na pedra. Pô, coitado, mas por que ele foi se atirar na pedra? Eu também lamento que ele tenha, né? Mas nós temos que ser razoáveis, né? Vejam bem tudo que fazemos.
tem que ter medida, né? Que nem, por exemplo, se eu sei que eu tenho diabetes, não vou comer doce da manhã à noite. Vou comer doce. Se eu tenho pressão alta, não vou comer comida salgada da manhã à noite. Claro que aí a minha situação de vida vai piorar e eu vou culpar quem? Né? O André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, que disseram que ele era um suicida, ele disse, não me matei, eu morri. Eu tinha uma doença no aparelho digestivo, uma úlcera, coisa e tal. Sim, mas tu que era médico, sabia que tinha. Tu comia desbragadamente, bebia e fumava, o que tu esperava? Só podia ter te conduzido à morte prematura, né? Então, vejam bem, a nossa ignorância nos protege até certo ponto. Se nós não sabemos o que estamos fazendo é uma coisa, mas se nós sabemos, a cobrança é mais rígida, porque não podemos dizer, eu não sabia, né? Outra coisa, gente, se nós nos suicidarmos, nós corremos o risco de depois ficarmos incomodando os que ficam aqui com seus problemas. Porque daí nós viemos nas mesas mediúnicas pedir socorro, e pedir socorro, e pedir socorro, e os médicos que estão aqui na Terra trabalhando, tem cada vez mais número de... Já vi, São Paulo. Tem mais números de espíritos desencarnados para socorrerem, né? Então nós podemos evitar dar mais trabalho, né? Não estarmos, porque nós podemos fazer uma profilaxia das doenças da alma. Esse pensamento, assim, mórbido de suicídio, é quando a nossa alma está doente. Quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, né, aqui da Terra. Com dor de dente, nós vamos ao dentista. E quando a nossa alma adoece, vamos levá-la ao médico dos médicos, a Jesus, vamos levá-la a Jesus. Não tem melhor médico. Tem um livro esse, O Médico das Almas, do José Carlos de Luca, um juiz mineiro. Jesus, o maior médico que já existe. É de graça a consulta dele, o tratamento que ele dá é de graça. Nós vamos tão longe, às vezes não conseguimos nada. Em primeiro lugar, vamos ao médico Jesus, não é? Nós, às vezes, nos passa tanta coisa diferente pela cabeça e não nos passa consultarmos com o médico Jesus, não é? O médico Jesus agora, por exemplo, está aqui entre nós. Os irmãos que estão trabalhando na espiritualidade, os que vão trabalhar nos apoios, nas consultas, nos passos, estão acompanhados do médico Jesus. Nós, neste momento aqui, estamos num momento de graça. Nós vamos sair certos de que nos suicidarmos não levará a nada. Vamos procurar evitar em nós e sairmos daqui com o propósito de ajudarmos a todos aqueles irmãos que têm a ideia do suicídio. Se conseguirmos evitar que entre muitos não se suicide, nós teremos ganho bastante coisa para nós. Se, embora todo o esforço que fizermos não conseguirmos, não nos sintamos culpados, não é? Era a decisão, a pessoa tem o livre-arbítrio. Mas pelo menos vamos tentar, porque ele tem causas, mas as consequências são muito piores que as causas, muito mais funestas. E se viver é ruim, a vida depois do suicídio é muito pior ainda. Isso todos os suicidas, podemos ler livros como o do André Luiz, O Nosso Lar, a Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que escreve ali. Enfim, todos esses livros de obsessões nos dizem que a morte por suicídio não paga a pena. Vamos serenamente, gente, com coragem, acreditando em nós. Porque quem não acredita em si, não acredita em mais nada, ninguém, né? Acreditando em nós, no Pai Superior, nos nossos amigos espirituais, que a vida é bela, apesar de tudo, que a vida paga a pena, que as vidas bem vividas, vividas no bem e no trabalho, nos trarão um dia consolo e felicidade, que nós nos sentiremos honrados por termos participado dessa vida, por termos sido escolhidos por Deus para vivermos aqui, agora, nesse momento de transição da Terra. Então, meus irmãos, que Jesus fique conosco hoje, essa noite, no nosso lar, que nós possamos aproveitar a nossa noite de sono trabalhando no bem, rezando por todos os nossos afetos e principalmente
principalmente pelos nossos desafetos. E que sejamos bons para os nossos obsessores, que à medida que nós evoluirmos, cada obsessor tem a chance de evoluir também. E que nada, gente, nada é mais forte nessa vida ou na outra do que o amor. O amor apaga a multidão de todos os nossos erros e pecados. Vamos sair com vontade de abraçar a todos que cruzarem os nossos caminhos, perdoando para sermos perdoados. Que assim seja.